Bom, estamos vendo que o Império Brasileiro sofria e era exigido pelos capitalistas e governantes ingleses. Entretanto, os ingleses foram contrariados algumas vezes. Por exemplo, desde a vinda de Dom João para cá, no início do século XIX, que o governo inglês insistia para que fosse extinto o tráfico negreiro para o Brasil. Os latifundiários brasileiros necessitavam dos escravizados e por isso o governo brasileiro resistiu durante décadas às pressões inglesas. Outro exemplo foi a tarifa Alves Branco. Essa tarifa, ela simplesmente acabava com aquele privilégio da Inglaterra de pagar poucos impostos quando seus produtos chegavam ao Brasil. Com a tarifa Alves Branco, os produtos ingleses agora pagavam a partir de 20% nas taxas alfandegárias, ou seja, os produtos brasileiros puderam ficar mais baratos e competir contra os produtos ingleses. O governo brasileiro aumentou as taxas alfandegárias sem se importar com a irritação dos ingleses. Como você percebe, em muitas ocasiões o Brasil fez coisas contrárias à vontade britânica. Nem sempre éramos obedientes, nem sempre éramos controlados. Aconteceu até um incidente que levou ao rompimento de relações diplomáticas. Foi a chamada Questão Christie. Começou quando o navio inglês encalhou na costa do Rio Grande do Sul. A população pobre, como em todos os lugares do mundo, saqueou a embarcação, tal como faziam os ingleses com os navios afundados em suas rochas. Em outro episódio, 2 oficiais britânicos foram presos no Rio de Janeiro depois de terem bebido e brigado na rua. O arrogante embaixador Christie exigiu absurdas reparações. O Brasil indenizou a carga do navio, mas não se desculpou em relação aos oficiais. Christie ordenou então que a esquadra britânica executasse represálias contra os navios brasileiros. As ruas do Rio de Janeiro se encheram de gente protestando contra a prepotência inglesa. Daí, em 1863, o Brasil rompeu relações diplomáticas. De qualquer modo, o caso não deve ser exagerado. O Brasil continuou seus contatos econômicos com Londres e, em 1865, depois que o Brasil reatou com a Inglaterra. Os governos da América do Sul desconfiavam um bocado do Brasil. Afinal de contas, tratava-se de um império, enquanto outros eram repúblicas. Império agressivo que não hesitava em utilizar armas contra os vizinhos. Naqueles tempos, a única ligação do Rio de Janeiro com o Mato Grosso e oeste do Paraná e de Santa Catarina era através dos afluentes do Rio da Prata, os rios Paraná e Paraguai. Para ter certeza de poder navegar livremente pela área, o Império queria o pleno domínio da região. O governo argentino tinha ambições semelhantes. Por isso, o controle do governo do pequeno Uruguai era disputado por Brasil e Argentina, os dois grandes rivais da América do Sul. No Uruguai, o Partido Blanco, que era o Partido Conservador, era dos fazendeiros que se ligavam aos criadores, que era o Partido Liberal, dos grandes comerciantes de Montevidéu, ligava-se aos interesses do Brasil. Mauá, dono de investimentos no Uruguai, tentou utilizar o dinheiro de seu banco para influenciar governantes em Montevidéu, para entender que, para os uruguaios de hoje, Mauá não costuma ser lembrado como um herói. Em 1834, o Blanco Oribe chegou à presidência uruguaia e aproximou-se da Argentina. Tempos depois, seu rival, o Colorado Rivera, juntou tropas e, apoiado pelo Brasil, avançou sobre a capital. Nem tudo eram flores para o Brasil, porque o presidente argentino Rosas apoiou Oribe, sonhando em juntar os dois. A tensão entre Brasil e Argentina foi crescendo. Em 1851, o general Urquiza, argentino, liderou a revolta das importantes províncias de seu país em Corrientes e Entre Rios. Ele era um aliado de Rivera e do Brasil. No final, Oribe no Uruguai e Rosas na Argentina foram derrotados. Ponto para o Brasil, que
que teve apoio da Inglaterra e da França, que não viam com bons olhos o crescimento da presença argentina sobre a entrada do Rio da Prata. As coisas não estavam resolvidas. Assim, em 1860, o presidente uruguaio Berro, do Partido Blanco, o conservador, aproximou-se novamente dos fazendeiros federalistas argentinos de Corrientes e Entre Rios, que utilizavam o porto de Montevidéu como alternativa a Buenos Aires. Além disso, Berro cancelou tratados comerciais com o Brasil, passando a taxar a exportação de gado bovino uruguaio. Ora, os fazendeiros gaúchos importavam esse gado para transformá-lo em charque para ser vendido no mercado brasileiro. Não gostaram da medida uruguaia e partiram para o contrabando e foram reprimidos. A revolta foi geral. Para esquentar mais ainda o ambiente, Berro criou dificuldades para os fazendeiros gaúchos brasileiros que tinham terras e gados no Uruguai. Com isso, o Rio Grande do Sul estava a um passo de declarar guerra aos uruguaios. No Rio de Janeiro, os ânimos patrióticos estavam exaltados desde a humilhação sofrida na questão Christie. Em nome da pátria e da vingança indireta, todos queriam socorrer os gaúchos com armas na mão. Em 1864, o Uruguai já era governado pelo Blanco Aguirre, tido aqui como mais hostil ainda aos interesses imperiais. O Brasil acusou bandidos uruguaios entre terem violado a fronteira para roubos do Rio. O Império fez uma aposta para a guerra. O almirante Tamandaré e o general Mena Barreto desceram a porrada aquática e terrestre nas tropas uruguaias. O pequeno Uruguai não pôde resistir muito. Além disso, os colorados, chefiados por Flores, apoiaram os ataques brasileiros. Flores acreditava nos canhões, tornou-se presidente do Uruguai, aliado do Brasil e contrário ao Paraguai. O governo do Paraguai tinha sido tomado de surpresa. Até então, a aliança que tinha feito com o uruguaio Blanco e os federalistas argentinos. Isso complicava demais o quadro e iria provocar a mais brutal das guerras da América do Sul, a famosa Guerra do Paraguai. Na segunda metade do século XIX, os governos do Brasil e da Argentina disputavam a supremacia sobre a vasta região do sul do continente. Países menores como o Uruguai eram pressionados, ameaçados e atacados, como acabamos de ver. Este quadro levou o presidente do Paraguai, Solano Lopes, a reforçar o Estado Nacional. Governando desde 1862, Lopes apoiou o surgimento de indústrias, mandou erguer escolas, enviou os melhores estudantes para se formar nas universidades europeias, contratou engenheiros, professores, químicos e agrônomos estrangeiros. Mais ainda, estimulou o sentimento nacionalista da população, organizou o exército mais preparado da América do Sul naquele momento e encomendou um moderníssimo navio encouraçado nos estaleiros ingleses. Lopes sabia que não poderia competir com o Brasil e a Argentina, que tinham mais recursos e maior população. Seu projeto era fortalecer o Estado para intimidar as pretensões hegemônicas dos dois grandes e hostis vizinhos. Ele pensava em se aproveitar das brechas causadas pela rivalidade entre Brasil e Argentina. Acreditava que se fosse atacado por um, poderia ser defendido pelo outro. Aproximou-se dos blancos uruguaios e dos federalistas argentinos. O que Lopes não poderia prever é que desde 1862 os unitaristas consolidaram seu mando sobre a nação argentina. O domínio de Buenos Aires era cada vez mais sólido sobre as demais províncias. Quem liderava esse processo centralizador foi o presidente Bartolomeu Mitre, que também tinha posições liberais. Defendia a livre navegação na entrada da Bacia do Prata, aproximou-se dos colorados uruguaios e do governo do Brasil. A vitória eleitoral dos liberais no Parlamento Imperial em 1862 foi um fator de aproximação entre os governos de Buenos Aires e do Rio de Janeiro. Em realidade, Mitre propunha que, em vez de se rivalizarem, Brasil e Argentina passassem a dividir a hegemonia sobre a região.
As fronteiras entre Brasil e Paraguai ainda não estavam suficientemente demarcadas. Por isso, em 1864, Lopes tentou tirar vantagem da iniciativa e deslocou milhares de soldados para o Mato Grosso. O Brasil foi apanhado de surpresa e pouco pôde fazer para defender a região distante da capital. Lopes provavelmente pensava o seguinte: o Uruguai vai resistir e assim o Brasil não terá uma base de operações para me atacar pelo sul. Na Argentina, Mitre não vai se aliar ao Brasil com medo da revolta de Urquiza, de Corrientes e Entre Rios. O resultado: a guerra com o Brasil não irá muito longe e Dom Pedro II terá de negociar as fronteiras comigo numa situação de inferioridade. O Paraguai sairá como uma potência reconhecida na região platina. Lopes estava errado. Primeiro, porque o Brasil rapidamente avançou sobre o Uruguai, botando seu aliado Flores no poder. Vimos isso há pouco. Segundo, porque na Argentina o presidente Mitre aliou-se aos brasileiros. Os dois países eram governados por liberais e entendiam que poderiam dividir a liderança na região. Terceiro, porque os federalistas argentinos, liderados por Urquiza, resolveram não apoiar o Paraguai. Lopes foi ficando isolado. Diante disso, Lopes resolveu jogar todas as cartas numa decisão arriscada e atacou a Argentina e o Rio Grande do Sul. A reação foi imediata. Em 1865, foi constituída a Tríplice Aliança, que reunia as forças militares do Brasil, da Argentina e do Uruguai. No início, as cláusulas eram secretas, mas incluíam pontos como a tomada de extensos territórios do Paraguai. Como disse o jornal argentino La América, em 1866, o tratado é secreto, só a vergonha é pública. Foi uma guerra difícil. Os soldados paraguaios estavam muito bem treinados e armados. Para as forças aliadas, foi um verdadeiro inferno de fogo, sangue e mortes. A resistência guarani do Paraguai era terrível e a cada vitória custaria muito caro. Foi a Marinha Brasileira, muito bem mais equipada e treinada, que impediu que os paraguaios avançassem além de Corrientes. O comando do almirante Barroso, na Batalha do Riachuelo, garantiu a superioridade verde e amarela. Depois, foi a vez do almirante Tamandaré assumir o leme das operações navais pelos rios Paraná e Paraguai. O Brasil tinha bons militares, no sentido profissional, como o general Osório, mas o grande general foi Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Ele reorganizou o exército, deu disciplina, combateu a corrupção e conseguiu armas e equipamentos e traçou inteligentes estratégias. Depois que Mitre voltou para Buenos Aires, Caxias assumiu o comando de quase todas as forças da Tríplice Aliança e começou a liderar vitória atrás de vitória no Tuiuti, Humaitá, Itororó, Avaí e Valentinas. Na guerra, ninguém é santo. Os brasileiros vingavam-se brutalmente das derrotas sofridas no começo. Quase não se faziam prisioneiros. O paraguaio que se rendia era imediatamente degolado. Poços de água foram envenenados, um verdadeiro crime de guerra. Os brasileiros incendiavam aldeias, demoliam escolas e fuzilavam em massa. Atualmente, grupos ligados aos afrodescendentes brasileiros acusam Caxias de ter enviado os soldados negros para as piores missões, servindo de bucha de canhão na guerra. Dizem que era racista e que pouco se importava com a morte dos batalhões negros enviados em missões suicidas. Em 1869, as tropas da Aliança eram vitoriosas em Assunção, capital paraguaia. Solano Lopes tinha fugido com os poucos soldados que restavam. O velho Caxias expediu uma carta para o imperador Dom Pedro II, dizendo que não tinha mais cabimento permanecer naquela guerra. O Paraguai já estava derrotado. Continuar as batalhas seria cometer um massacre. É preciso acabar com esta guerra maldita. Bom, a guerra continuou. Caxias tinha quase 70 anos de idade e ficou doente. Teve que se afastar. De volta ao Rio de Janeiro, enfrentou o mau humor do imperador, que não suportava a volta dos militares do Paraguai, mesmo se viessem apenas para morrer perto da família.
Agora, o comando das tropas brasileiras estava nas mãos do contestado Conde Deu. Nascido e educado na França, neto do rei Filipe de Orleans, era o príncipe consorte, o marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Diante dessa situação, assumindo o lugar do Duque de Caxias, com o exército brasileiro exausto e indisciplinado, tendo que se aventurar pelo interior do Paraguai, para o qual não havia sequer nem mapas, o conde havia perdido o entusiasmo de guerreiro gaulês. O general Corrêa Câmara o descreveu como um pobre rapaz, tem tanto de soldado quanto eu de frade, ironizando o conde. Arruinado, o exército paraguaio tinha que agora recorrer cada vez mais a soldados adolescentes e crianças. A campanha avançou contra Lopes e os frangalhos de sua defesa militar. Fontes paraguaias acusam o exército brasileiro de executar prisioneiros e abusar sexualmente das nativas. Soldados paraguaios feridos em combate eram mortos impiedosamente. O próprio Visconde de Taunay, secretário do Conde Deu, confirma sua responsabilidade do chefe pelos degolamentos de prisioneiros. Solano Lopes era acusado de ditador pelos brasileiros. Com efeito, Lopes foi implacável com os opositores, a quem mandou torturar e executar com requintes de crueldade. O presidente paraguaio não era exatamente um dos libertadores sociais que alguns supuseram existir no século XX. Mas será que o Brasil da escravidão e do voto censitário era muito mais democrático? É certo que não devemos julgar o passado por nossos valores presentes, mas que avaliação faziam os democratas radicais do século XIX sobre os regimes dos dois países? Lopes foi perseguido até os confins do Paraguai. Não teve direito à clemência que os chefes de Estado costumam receber. Foi morto com golpes de lança e um tiro de fuzil nas costas. Não foi uma guerra. Foi um genocídio. Muitos perderam a vida. Milhares de mulheres foram submetidas a vexames sexuais, assassinadas por covardia, mortas de fome. O Paraguai ficou arrasado. Cerca de 40% de seu território foi engolido pela Argentina e pelo Brasil que, diga-se de passagem, não devolveu nada até hoje. Suas terras ficaram com algumas poucas famílias de latifundiários. A economia estava totalmente quebrada. Os paraguaios tiveram de pagar uma enorme dívida de guerra que só foi perdoada pelo Brasil já no tempo de Getúlio Vargas em 1942, quando houve empenho de reaproximar os dois países. Não é exagero dizer que até hoje a situação difícil do Paraguai tem muito a ver com as desgraças daquela guerra maldita, como dizia Duque de Caxias. Os planos do presidente argentino Bartolomeu Mitre de viver em harmonia com o Brasil, dividindo a hegemonia com a região, não foram levados adiante. Seu sucessor, Sarmiento, tratou de disputar a liderança com o Brasil. Porém, os esforços da diplomacia brasileira com o Visconde de Rio Branco e depois o Barão de Cotegipe conseguiram que os argentinos não tomassem toda a região do Chaco Paraguaio. Morreram cerca de 50 mil brasileiros. A dívida do governo do Brasil com os banqueiros ingleses aumentou muito, embora considerável parte dela tenha sido para financiamento de ferrovias ou simplesmente para renegociar dívidas anteriores. A consequência mais importante para o Brasil foi que o exército deixou de ser aquela força enfraquecida do tempo da regência. Agora tinha armas, soldados, glórias bélicas. A carreira de oficial do exército, posto de tenente para cima, ganhou prestígio entre os jovens das camadas médias. E o mais importante de tudo, os militares voltaram com duas ideias revolucionárias na cabeça: o abolicionismo e o republicanismo. Eles iriam contribuir decisivamente para o fim da escravidão e o fim da monarquia.